Pode. Fala pessoal, beleza? Começando mais um episódio aí do Hellcast. Atipicamente hoje, numa sexta-feira 13, vamos falar dos discos mais aterrorizantes e mais pavorosos do mundo do metal. Bom pessoal, como vocês puderam ver, hoje é a primeira vez que a gente está fazendo esse programa numa sexta-feira e não numa quinta, como de costume. E hoje a gente vai falar sobre alguns discos que são pavorosos, não diria pavorosos, né? Não diriam melindrosos, né? Diria talvez estranhos, né? A gente está acostumado Assustadores. assustadores. Isso. A gente está acostumado com quando a gente escuta uma banda, alguma coisa, a gente está acostumado com um certo som, uma certa sonoridade, e aí a banda entrega algo totalmente diferente, tentando inovar e tudo mais, e na maioria das vezes acaba dando errado, né? Então, a gente quis reunir alguns discos, mais especificamente 4 discos, para trazer aqui para vocês, comentar um pouco sobre por que eles são tão ruins assim, se eles são tão ruins assim, e lembrando que a gente não está falando mal do disco, né? A gente apenas está dizendo que são discos estranhos, mas você pode gostar ou não. Tem discos aqui que tem uma música ou outra que salve e tudo mais, tem discos que o pessoal fala que é ruim, eu gosto. É normal, no meio da arte isso aí é muito comum. Fica aí com a gente vai começar o programa agora, e é isso aí. Lembrando, não pode esquecer, esse episódio é patrocinado pelo Shopping Tudo, o shopping que tem de tudo para você. Esse programa está sendo editado pelo nosso amigo Guilherme Souza. Um abraço para o Guilherme. E vamos começar primeiramente apresentando meus parceiros aqui, Felipe e Matheus. Passo a palavra para vocês aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo, nos ouvindo aí. Aproveitamos aí o gancho da sexta-feira 13, que é uma data tão falada aí no mundo do rock, do metal, da cultura pop em geral, para falar sobre alguns álbuns aí que são assustadores, vamos dizer assim, álbuns que chocaram por motivos não tão bons, alguns controversos, polêmicos, mas como o Cláudio citou aí, não quer dizer que a gente ache esses álbuns ruins. Quem somos nós para colocarmos essa régua para medir esse álbum é bom, esse álbum é ruim? Podemos gostar ou não, mas falar que é bom ou ruim não é uma coisa tão legal, até porque música é uma parada muito, muito sentimental, né? Às vezes o que é bom para um é ruim para outro, e às vezes o que é ruim para a gente pode trazer memórias afetivas para outra pessoa. Então vamos falar aí sobre 4 discos e mais alguns bônus, mas vamos falar mais especificamente sobre 4 discos do rock e do metal aí que chocaram a galera quando foram lançados. Vai que vai, Kroll, o papai do ano. Fala, rapaziada, beleza? É isso, cara. Lembrando que música, arte o gosto, né? É uma coisa muito pessoal. Então, é que nem o Matheus e o Cláudio falou, pra gente pode soar estranho, ser diferente, mas pra muita gente é bom. A gente juntou esses discos aí porque, na opinião da maioria, não ficou legal, né? Mas tem coisa boa também no meio, apesar de ser ruim, ainda tem coisa boa. E é isso, vamos que vamos, mais um episódio, e segue a gente lá, hein? É isso aí, vamos começar então pelo começo. Qual que vai ser o primeiro disco que nós vamos abordar? É de uma banda aclamada, uma banda bem famosa aí no hard rock, o Van Halen, né? Vamos falar aí sobre Van Halen, como Van dizem Halen, né? os sábios. Os sábios aí vão falar, você falou errado. Os sábios, Tem que pôr a língua no meio dos dentes, né? Van Halen, né? os guardiões do rock e do metal. Mas enfim, o Van Halen é uma banda de hard rock muito aclamada. Eu acho que serviu uma das maiores inspirações aí quando a gente fala de hard rock. Um hard rock mais dançante, né? Mais animado, assim. Reúne um elenco maravilhoso, né? A gente tem 2 fases que são espetaculares no Van Halen, David Lee Roth, depois Sammy Hagar. Tem suas preferências também, né? Tem meio que essa briga, que é a mesma que tem entre Sabá e entre Ozzy Osbourne e Dio, né? Então, mas é uma banda incrível. Só que, em 1998, mais precisamente em 17 de março, é isso mesmo, Matheus? Não lembro? Isso, prossegue. Mudou um pouco a história e os caras decidiram lançar um disco aí, o disco do Canhão, né? Tem um gordão tomando um tiro na capa. A capa bem, bem icônica. Mas lançaram um disco aí que esquisito, causou uma leve estranheza no pessoal aí, porque não era Van Halen, né? O seu antecessor, qual que é o disco que vem antes dele, cara? Você tem fácil aí? Balance, 1995. Puta, cara. O Ó, Balance, que é só o Balance. Depois é o Fuck, né? Depois desse daí, né? Não, Fuck é de 91. O Fuck é antes ainda, né? Fuck é antes.
Enfim, então, eu não lembrava que o Balance vinha antes do Van Halen 3, mas é realmente, cara, um disco. Você tem um disco, e comprar um disco achando que você vai ter o mesmo do Balance, que é um baita de um play, e você colocar o Van Halen 3 no seu aparelho para ouvir, eu acredito que tenha sido decepcionante, cara. O que vocês têm a dizer sobre esse som aí? É que o padrão de qualidade do Van Halen sempre foi muito alto, né? E no disco, no Van Halen 3, não emplacou nenhum clássico, né? Isso que, na minha visão, assim, foi o problema. E o Van E o Halen costumava emplacar pelo menos no mínimo uns 3 hits, né, cara? Mais ou menos aí por disco. O Van Halen era uma banda que fazia muitos hits, né? Você tem desde o começo aí Jump, Panamá, Can't Stop Loving You, depois com Sammy Hagar, Dreams, enfim. Só que o principal foco das críticas assim, no álbum foi o vocalista, Gary Cherone, que é o terceiro vocalista do Van Halen, e por isso o Van Halen 3, né? A terceira fase da banda ali. Só que quem conhece o trabalho do Extreme, a antiga banda do Gary Cherone, quando você ouve os álbuns ali, principalmente o Pornography, foi lançado, eu não me recordo se 90 ou 91, quando se ouve esse álbum, percebe-se ali que a voz do Gary Cherone, teoricamente, ela se encaixaria muito bem no Van Halen, mas parece que não foi o caso. Assim, não é o melhor disco do Van Halen, nem de longe, e para muita gente é o pior. Eu acho ele um disco pouco inspirado, principalmente se você comparar com os discos ali, sei lá, os 5, 6 primeiros do Van Halen. Ele acaba sendo uma coisa meio que desleal até, essa concorrência. Tanto que eu ouço esse álbum, sei lá, faz mais de 25 anos aí que eu tô no mundo do rock e do heavy metal. Se eu ouvir esse disco 4 vezes inteiro, assim, eu tô mentindo, mas mentindo descaradamente. É um disco que não me pega, assim. Se eu tiver que colocar num ranking, assim, do Van Halen, do pior pro melhor, a chance dele tá ali como pior é gigantesca. Ele começa feio pela capa já, né, cara? Que não é das melhores. E é que você cria uma expectativa, né, cara? O Van Halen, pô, qualidade altíssima. Vinha David Lee Roth, Sammy Hagar. Falam que a voz do Cherone... Tá. E era parecida com a do Sammy Hagar, né? E encaixar bem, só que o pessoal percebeu bastante a diferença, né? E como eu falei, você vem numa qualidade alta, cara. O Ed tocando pra caramba e Sammy Hagar, David Lee Roth entregando tudo na voz, de repente muda completamente. Então eu acho que é por isso que decepciona bastante. E assim, criatividade. Na primeira mudança de vocalista ali do David Lee Roth pro Sammy Hagar, o Van Halen continuou ali nos cascos, sabe? Você pega vamos falar em português, 51-50, sabe? E ali você tem, Dreams, um puta monte de música legal. O Van Halen continua ali, legal. Só que dessa saída do Sammy, a troca, né, do Sammy Hagar pelo Gary Cherone, a qualidade deu uma caída ali. E é complicado, né? Porque o rock em geral, na década de 90, muitas bandas grandes passavam por períodos de baixa, né? Você tem Van Halen, você tem... embora eu goste muito do que o Metallica fez na década de 90, Metallica também, o Black Sabbath, que na década de 90 já estava meio que largado. E o Van Halen, infelizmente, ele entrou nessa estatística de grandes bandas que nos anos 90 decepcionaram seus fãs. Sim. O Kroll ainda falou aí da capa do Van Halen. Uma curiosidade, o rapaz da capa do Van Halen, ele é um cara famoso aí lá nos Estados Unidos. É o Frank Cannonball, o Homem Canhão, né? O bola de canhão. E ele era famoso porque ele era um artista de carnaval, né? Um artista de circense, essas coisas, e ele tinha esses números de jogar coisas pesadas na barriga. Ele gostava que as pessoas davam murro na barriga dele. É meio estranho aí, mas... O Homer Simpson, né? Faz isso aí no episódio dos Simpsons. Sim. Eu não sei de qual temporada que é e tal, mas o Homer encarna esse personagem. Isso, e aí acabaram usando ele morreu em 69, esse cara aí, só que foi usado na capa. A capa ainda eu acho, é até interessante, cara, tipo, sei lá, fazer um disco tão novo assim, né, quase do outro século já, fazer uma menção ao
ao Frank, mas realmente, isso que você falou, é bem difícil de processar mesmo a informação, ainda É, mais vindo depois de um disco tão bom quanto o Balance, né, cara? até porque você falar assim que um disco do Van Halen é ruim é quase uma heresia, né? Porque Sim. todos ali são músicos excelentes, sabe? Michael Anthony toca e canta muito bem também, segura muito bem nos backing vocals ali. E os dois irmãos não tem nem o que falar, né? Ed e o Alex Van Ah, Halen ali era uma química musical de outro planeta. Então, fenomenal. assim, se você quiser dar um presente para alguém aí e tal, se tiver a oportunidade de comprar esse CD Van Halen 3 aí, passa reto, procura outro. Embora não seja ruim, mas... Quer dizer, É. não seja de todo ruim, mas eu particularmente não sou o maior fã. É isso. E seguindo a lista, a gente vai alguns dias pra frente, né? E a gente vai falar do Virtual Eleven, né? O polêmico disco do Iron Maiden, que acho que é meio que. É que assim, fã de Iron Maiden é chato, né? É difícil eles concordar em alguma coisa, mas acho que uma das opiniões que é meio unânimes, né? Entre os fãs de Iron Maiden é que o Virtual Eleven é um disco bem ruim, cara. É um disco bem complicado de ouvir. Eu sou um fã da fase Blaze Bayley. Eu sou um fã do Blaze Bayley, da época, da fase solo dele, né? Dos trabalhos solos e tudo mais. O Silicon Messiah, se eu não me engano, ele tem um disco que é Silicon Messiah, sensacional, muito bom. Silicon Messiah, né? Silicon Messiah. É um cara que eu curto muito, só que assim, ele é um cara que ele veio para substituir uma pessoa que não dava para ser substituído naquele momento. E ele entrou no Iron Maiden meio que o tempo todo eu penso que tentou imitar o tempo todo o Bruce Dickinson, cara. E acho que foi isso um dos maiores erros aí da carreira. Sem contar que o Iron Maiden já estava numa época complicada quando isso aí rolou. E o Virtual Eleven foi fruto disso daí. A gente tem o X Factor, que é bom. Eu gosto do X Factor. Eu acho que as músicas são legais. Agora, o problema do Virtual Eleven, cara, é que eu acho ele chato. As músicas não é muito repetitivas, é muito do mesmo. Eu acho que o único ponto alto que tem no Virtual Eleven é The Clansman, que é uma música que o Iron Maiden toca, pelo menos em 2019, quando eles tocaram no Morumbi que eu fui, eles tocaram The Clansman, cara. Então, tipo, acho que é o único ponto alto que tem. Só que de resto, cara, o disco é muito chato e o Iron Maiden é uma banda que geralmente você coloca um disco atrás do outro ali, você não enjoa. E o Virtual Eleven é difícil chegar no final, cara. É um disco que é uma audição um pouco complicada. Eu gosto também assim, eu particularmente acho o Virtual legal por questões afetivas. Foi o primeiro álbum do Iron Maiden, assim, que eu ouvi quando eu tava começando a curtir som e tal. Tive um contato com ele e falei, nossa, é esquisito, assim, né? E aí depois que eu fui conhecer os álbuns com o Bruce Dickinson, então eu fiz o caminho contrário ali. Eu comecei a ouvir som e o álbum do momento era o Virtual Eleven. Então eu falei, vou pegar aqui pra ouvir. Ouvi e achei meio esquisito, assim, sabe? Ao mesmo tempo que tinha Feel to Real, a primeira, que era uma música mais rápida, tal, corrida, tinha algumas, tipo a The Clansman, que era um andamento um pouco mais... como que é o termo? Um pouco mais, não é comedido, um pouco mais cadenciado, isso, eu sempre confundo essas palavras. Tem um andamento mais cadenciado, só que, como o Claudio mencionou, é uma audição cansativa, na minha visão, por ter algumas composições demasiadamente longas, sabe? Que é algo que o Iron Maiden incorporou ali para o resto da sua carreira, né? Do Virtual Eleven para frente, praticamente todos os discos têm músicas, tanto que no último tem acho que 3 músicas ali que passam nos 10 minutos. E o que é absolutamente compreensível, sabendo que o Steve Harris ele adora bandas de rock progressivo, ele é fanático. E foi coisa que na fase de ouro do Iron Maiden, ali com exceção da Rime of the Ancient Mariner, o Iron Maiden não tem nenhuma música colossal, assim, gigantesca de mais de 10 minutos. E aí acho que ali depois da década de 80, quando o Bruce Dickinson saiu, acho que ele se sentiu nesse direito de sair da casinha, sabe? Tanto que no próprio X Factor, você pega Sign of the Cross, que tem... Sign of the Cross, acho que ela passa dos 10 minutos. E assim, você colocar uma música dessa como a primeira música do disco, estreando um vocalista novo, que é completamente diferente do anterior, você tem que ter coragem para bancar a sua escolha. Steve Harris teve isso. O problema, na minha visão, é que o Blaze Bayley pegou uma bucha gigantesca, né? Eu gosto da fase dele. Eu acho uma parada legal, assim, as músicas que ele gravou. Era meio indiferente, eu acho que até mais obscuro, sabe? Mas, de fato, o Virtual Eleven, comparado com... É que a discografia do Iron Maiden é muito boa.
Então, assim, você escolher o virtual, você escolher o pior álbum dos caras é uma tarefa meio ingrata. Porém, o virtual, ele realmente ele tá abaixo dos outros, até abaixo do X Factor, que muita gente também não considera o álbum muito legal, simplesmente pelo fato de não ser o Bruce Dickinson. E o fato de ter que substituir o Bruce Dickinson é uma coisa no futebol comparado, sei lá, nos tempos atuais, assim, você ser escolhido para substituir o Messi, sabe? Assim, dificilmente você vai atingir o nível do cara e qualquer coisa que não seja o nível do cara vai ser taxado como fracasso, principalmente pelos fãs do Iron Maiden, que, como todo mundo sabe, são fãs ali fiéis, que levam a banda de uma forma quase que religiosa. Mas dito isso, eu gosto da Future Real e tem uma outra também, que é uma When Two Worlds Collide. Eu acho uma música legal. Cara, e uma curiosidade desse disco aí, eles fizeram pensando na Copa do Mundo, né? Lançou no ano da Copa do Mundo de 98. É 11º também, né? 11 jogadores. Isso, e por isso, e eles são muito fãs Rapaz, de futebol. olha, essa eu não peguei. Eles são muito fãs de futebol e pensaram que os fãs também são, por isso o nome, a capa com os caras jogando bola, contra a capa que o Matheus me mostrou hoje. O encarte. Que tem os jogadores também, e o nome, né? E eles também estavam fazendo um jogo que chamava Virtual Eleven na época, não sei se deu certo. Era o Ed Hunter, não era? Que Eu até não saiu lembro. na coletânea depois. Então, cara, eu acho que é ou Virtual ou White Hunter, um dos dois. E por isso o nome, tudo, e o Ed jogando na capa. E outra coisa, cara, que eu tenho pra falar de Iron no geral, o Cláudio falou que é bem cansativo o disco, tudo, cara. Pra mim, eu adoro o Iron, eu gosto muito, mas o Iron já tá repetitivo faz tempo, cara. Ah, isso aí. O Iron, 3 guitarras pra frente, cara, ele ficou muito, cara, faz muito tempo chato, que cara. tá Nossa. maçante, repetitivo, tá ligado? Precisa dar um... não sei, mudar alguma coisinha, dar um estalo pra... Não sei se devia parar, aquele cara. negócio de fórmula. Também, você entrou naquele negócio devia parar, cara. Deu Já certo, foi. vamos manter assim, que tá sendo legal. Mas já faz tempo já, cara, na minha opinião, né, que tá cansativo. Tanto é que até o Matheus falou, eu não ia falar, mas se puxar eu vou falar. Dessa fase do X Factor aí, depois do X Factor é o Virtual. Brave New World. Não, o Virtual, aí o Brave New World. Brave New World. Do Brave New World pra frente, até esse último Senjutsu que lançou, cara, pra mim é o Book of Souls, que é o melhor, assim, de resto, que é o que eu escuto. O Book of Souls, de vez em quando, eu coloco pra ouvir. Agora, o resto, cara, eu não desce pra mim, cara. Isso não tem lá a Matter Life and ruins, Death, né, é um disco muito bom e tudo mais. O Dance of Death tem momentos legais. E tem Passchendaele, que é uma música que eu acho maravilhosa. Só que assim, cara, não me desce. O Senjutsu, eu comprei o Senjutsu, escutei uma vez, escutei a segunda, que era o Maiden assim, cara. Se fazer o Maiden, sabe? Eu ficava ouvindo 50 vezes o mesmo disco. Cara, você vai ouvir de novo aquelas guitarrinhas, 10 minutos tocando, e olha que eu gosto de progressivo, aquelas guitarrinhas 10 minutos dentro da sua cabeça tocando, cara, e aquelas guitarrinhas cantando junto com o Bruce Dickinson, cara. Nossa, é um negócio que você não aguenta, cara. Então, igual eu falei, minha opinião, né, cara? Pro fazendo pessoal um gancho entender, com o Felipe. Isso não quer dizer que os discos deles são ruins, são muito Sim, bons. Exatamente. Deles. Eles são muito bons músicos, é muito legal. Só que é repetitivo, né, cara? É maçante. Eu vejo por dois lados, assim. Eu, particularmente, não me interesso mais tanto, assim, pelo som do Iron Maiden, já faz um tempo, mas não dá pra falar que qualquer coisa dos caras, é uma das maiores bandas da história, e ajudaram a popularizar o heavy metal, tem mérito gigantesco. Só que, assim, ao mesmo tempo, é louvável demais, né? Os caras aí com 60 e poucos anos, o Nick McBrain tem 70, continuar fazendo música nova aí, sabe? Teoricamente, se os caras não precisariam, se eles tocassem até hoje, tudo que eles tocaram se eles tivessem parado no Fear of the Dark, ficassem fazendo show ao vivo até hoje, talvez esses shows iriam encher ainda, até hoje. E eu me sentiria satisfeito se a discografia dos caras parasse ali no Fear of the Dark. Não que o restante eu considere ruim, pelo contrário. Mas era muita coisa dali pra frente legal. Mas assim, é que é tanta coisa que tem, sabe? É um material tão, tão vasto que os caras não precisavam mais fazer, né? E mesmo assim eles têm essa preocupação e tal, de fazer música nova e tal, e apresentar pros fãs. Por esse lado, assim, eu acho legal. Mas muita coisa, assim, dos últimos do Iron Maiden eu acho um pouco cansativo, sabe? Até porque
Hoje eu tô com a cabeça mais em outros estilos, assim, um pouco mais, Cara, eu acho que assim, mais modernos, vamos dizer assim. E estilos mais modernos que foram influenciados pelo Iron Maiden, é claro. eu acho que tem aquele quesito que é o seguinte, né? É referência, né? Suas referências vai mudando conforme você vai Sim. envelhecendo, você vai. Então, sei lá, cara. Então eu acho que é meio que normal, né? É difícil alguém que é assíduo assim, cara. Pô, o Iron Maiden tá quantos anos aí na estrada já, cara? É muito, igual você falou, é muita. Desde o primeiro disco só são 43. 40, então. 80, né? 79, né? O primeiro disco, é? Então. 80, né? O Som de House é 79. Então, 79. Cara, eu acho que é isso. As referências suas, a cabeça com que você ouvia 10 anos atrás era outra, né? Mas é aquela coisa, cara. Por mais que a gente, entre aspas, enjoe assim, na hora que começa a tocar ali um Hallowed Be Thy Name, To The Hills, você vai lembrar, sabe? Where It Goes There, The Trooper. Não, essas clássicas, elas envelheceram muito bem, cara. Aliás, a gente vai fazer um episódio sobre Iron Maiden. Iron Maiden, né? Você vai ver com uma puta nostalgia ali, cara. Sim. É massa. É uma puta banda, mas vai ser lembrada pra sempre, né, cara? Exatamente, cara. Exatamente. Na história da música, nem só do heavy metal, não, cara. Em todos os quesitos. Uma banda que ensina, que tem uma música boa, sempre teve um marketing fenomenal, né? Sempre foi preocupado com a questão visual, tanto em questão de show, questão de capa e tudo mais. Os álbuns do Iron Maiden são maravilhosos, visualmente falando. Então é uma banda impecável, cara. E é a única banda do mundo também que tem no mascote ali uma espécie de integrante, Exatamente, né? É um integrante, É um sétimo integrante da banda, que não toca um instrumento, mas... Pô, tem muita gente no mundo aí que eu aposto que nunca ouviu uma música do Iron Maiden, mas conhece o Ed. O Ed é até mascote. Que time que o Ed é mascote? Ai, cara, agora você me pegou, velho. Na torcida do Vasco, né? Tem uma bandeira Vasco, pô. Com Ed. Ed no Vasco. Ed no Vasco. O marketing deles é muito bom, Não, eu me perdi agora, cara. Agora eu me perdi o que eu tô falando aqui. Imaginei o Ed no Vasco lá, pô. Não, mas o marketing dos caras é fora do comum, cara. Entra no nível lá do Kiss, né, cara? É a mesma coisa. Que vai ser eterna, todo mundo vai lembrar. Pintura no rosto, marketing, produto. O Steve Harris, além de ótimo compositor, ótimo baixista, ele é um líder muito focado, né, cara? Sim, cara. Inclusive, ele só montou o Iron Maiden porque a banda que ele fazia parte, Smiler, acho que era o nome, ele levou uma composição cheia de mudança de andamento, os caras não quiseram essa composição, ele ficou puto da vida e montou o Iron Maiden. E essa banda, eu acho que se chama Smiler, não existe mais. O Iron Maiden existe. A gente tinha falado aqui, né, do Smiler, ex-banda do Steve Harris, e agora a gente vai falar de uma banda aí que existe, né? Faz muito tempo e lançou um dos discos mais... Putz, eu não sei nem que termo usar, mas eu acho que é um dos discos mais decepcionantes, né? Da história, não só do metal, da música. Vocês devem saber do que a gente tá falando aqui, o álbum lançado em junho de 2003, Saint Anger, do Metallica. Que eu nem sei, assim, o que falar sobre esse disco. Eu não gosto, nem um pouco. Metallica foi minha banda... a primeira banda de metal da minha vida, assim, foi o Metallica. Black Album foi meu primeiro disco ali, que eu ouvi de cabo a rabo. E quando o Metallica lançou o Saint Anger, assim, eu já estava meio descontente pela saída do Jason, que era um integrante que eu gostava muito da banda. A forma que ele saiu foi uma forma muito estranha, sabe? Aí depois toda a história da questão do bullying que os integrantes praticavam por cima dele. E eu achava que ele, na década de 90 ali, ele era o cara mais... tinha a alma metal numa banda que queria se distanciar do metal, mas que estava fazendo discos que eu particularmente acho legais, o Load and Reload, Tecnicamente, o Jason Newsted, ele tinha muito ele agregou muito no Metallica, só que ele tinha muito mais a agregar no Metallica. Ele era um cara muito... ele tinha presença de palco muito forte, né? Presença de palco forte, ele tocava bem. Ele tocava na palheta, diferente do Cliff, não. Do Cliff Burton, né? O Cliff Burton era no dedo, então era aquele som mais sujo, mais esparramado e tudo mais. O Jason, no baixo do Metallica, ele trouxe um pouco mais de como que eu posso dizer? Técnica, né? E um pouco mais de firmeza ali, justamente por causa da palheta, né? Que o lance do Cliff Burton também era uma coisa mais... a musicalidade dele era muito ampla, né? Sim. Era uma gama de... Ele tinha um leque de influências ali muito
muito grande, um baixista magnífico, assim. Substituir ele era uma tarefa muito difícil. O Jason conseguiu de uma forma, pô, irrepreensível, assim, na minha visão. Só que ele era um cara diferente. Ele era mais, tinha mais a cara de metal, né? O Cliff tinha mais aquele lance meio hippie e tal. Mas, pô, os dois, assim, cada um à sua maneira, eu considero dois baixistas muito bons. O Robert também, que tá na banda, que entrou Sim. algum tempo depois do Saint Anger, quem gravou foi o Bob Rock. Bob Rock. Robert Trujillo também, acho um baixista formidável. E mesmo não sei, eu acho que ele toca muito pro que a Metallica vem tocando desde que ele entrou, sabe? Death Magnetic, o Hardwired, eu acho que o que ele toca é muito pro som da Metallica, mas enfim, tá recebendo um puta de um dinheiro e eu faria o mesmo. As Se ele tá linhas tocando dele, as linhas dele do Suicidal mesmo é absurdo, cara. Suicidal, no Infectious Grooves também, Sim, pô. No próprio Ozzy, né, o período que ele tocou sim, ali, sim, teve dava pra ver Ozzy. que ele é um cara muito foda. E o Seneca já começou errado por conta disso, na minha visão. E aí depois aquela tentativa do Metallica de entrar de cabeça no metal alternativo, no new metal, eu achei uma coisa meio, sabe, tipo uns caras de 40 anos querendo embarcar numa onda que agrada uma molecada de 20. E foi um momento bem conturbado do Metallica também. Tem Ah, até, sim. é legal, pessoal, se vocês não conhecem, né? Tem um documentário que chama Some Kind of a Monster, que é uma música do Saint Anger, aliás. E esse documentário, ele conta todo o processo de produção, de gravação do Saint Anger, né? E mostra o Robert Trujillo sendo contratado, mostra ele feliz lá, porque os caras adiantam 1 milhão para ele e tal. $1 milhão em 2003. Em 2003, exatamente. Só que ao mesmo tempo mostra a crise financeira que o Lars estava vivendo, mostra também todo aquele BO envolvendo o Napster, né? Na época que eles processaram tudo, aquele escândalo que acho que foi uma tremenda de uma bola fora que eles envolveram. Até o South Park, né? Chegou a tirar uma onda com isso daí. O principal, acho que era a questão da reabilitação do James, né? Exatamente. O James, problemas com bebida e tudo mais, teve até recentemente, né? Cancelou um cara show, que luta né, contra isso, cancelou show, exatamente. Ele é um cara que a gente sabe que ele tem esse problema aí com esse vício que é tão maldito aí, né? E a gente vê e fica claro isso daí no documentário, cara. O documentário eu acho que é algo legal pra assistir, pra você entender por que o Saint Anger é ruim. Por que não deu certo. Além da questão, assim, a falta de inspiração do álbum, e isso a gente nem chegou a falar da produção ainda, né? A falta de inspiração, aquele clima na banda, sabe? Quer dizer, na briga, banda, cara, briga a todo momento. O Lars com o James, um respirava mais fundo perto do outro. O Metallica contratou até um psicólogo, né? Na época, para tentar acalmar os ânimos ali. Musicalmente falando, eu acho fraco, bem fraco. Sabe? Eu já tentei ouvir, já tentei dar uma chance, já pensei, tipo assim, se fosse gravado por alguma outra banda, seria legal, mas para não falar assim que eu odeio disso completamente, a Friend, que é a primeira música, eu acho ela legal, acho que é um termo muito forte, mas assim, cara, ela passa, sabe? Mas, assim, mas eu acho a única coisa que eu falo estranho desse disco é que eu acho que assim, a Saint Anger, o clipe dela é legal, cara. O clipe dela deve ser gravado na prisão, né? Tudo mais, é bem pegada bem Repentless, bem nesse rolê assim. Eu acho que assim, se eles pegassem umas 3 músicas do Saint Anger, vamos colocar Frantic, Saint Anger e a própria Some Kind of Monster ou Unmade Feeling, se colocasse essas 3 músicas no Reload, pô, podia passar o Saint Anger, sabe? Falando, não, é só 3 músicas mais ou menos aí num disco mais ou menos e vai embora, sabe? Mas um disco inteiro com as músicas desse naipe aí, olha, é complicado. Cara, e eles estão tocando algumas músicas do Saint Anger na turnê nova. Acho que é Dirty Window. Eu acho que essa música é com Metallica, e isso eu acho muito legal do Metallica. Eles variam bastante o setlist nas apresentações. Até antes desse lance aí, dessa turnê atual que eles estão fazendo de tocar 2 setlists diferentes, eles variam bastante o setlist. E é Dirty Window mesmo que eles têm tocado. A última vez que ela foi tocada foi em setembro desse ano.
E tem pontos, né, cara, pra analisar, pra você ver o Saint Anger, né? Igual vocês falaram, tem a fase que a banda vinha vivendo. O Lars nunca foi um grande baterista também, né, cara? Tem que contar com isso. O Metallica sempre foi. Isso eu gosto muito do Metallica, cara. Eles sempre foram uma banda que tentaram inovar e sempre mudou. Desde o primeiro disco você vê que tem evolução e tem mudança. E só que dessa vez eles tentaram mudar e não agradou, tá ligado? E a sonoridade também não ficou legal, né? Ruim, aquele negócio estridente, ruim, você vai colocar no fone e você não consegue ouvir, cara. É meio atormentador, né? E olha que é um produtor bom, hein, cara. Dá uma angústia ouvir aquilo, cara. É um produtor de nome, cara. Tipo, foi uma bola fora aí pro catálogo dele, cara. Não, o Bob Rock produziu o Black Album, né? Trabalhou com Bon Jovi, trabalhou com Motley Crue. É um cara foda, assim, na cena. Exatamente, Mas aquele negócio, cara. Eu acho que tentaram inovar demais e passou do ponto. Não, e assim, eu acho que não foi nem inovável, eu acho que eles tentaram embarcar nas tendências do momento, sabe? Que nem tava tanto no momento também, mas aquela parada meio... O som deles era inovar, né, cara? Pro estilo deles, o som deles era diferente, né? Aquele lance meio Korn, meio Deftones, sabe? New Metal ali, que já tava também entrando em queda. E eu não sei, O que mais pega ali é o timbre da batera, né, cara? Acho que é um negócio que mais... Eu acho que se a bateria não fosse daquele jeito, dava pra dar uma... diminuída no disco, cara. É que a bateria, cara, ela chega a ser irritante, cara, de tão ruim que é. Parece que ela tá desafinada, tipo, ela tá no outro away do resto da música, cara. É um negócio... cara. É muito esquisito, cara. E assim, não também que o Kirk Hammett seja o meu guitarrista preferido, o guitarrista dos sonhos, mas assim, o cara já fez muito solo legal nos discos da Metallica, sabe? E aí o Seninger não tem nenhum solo de guitarra, assim, sabe? E eu também não sou o maior fã de solos de guitarra, mas assim, o Kirk, ele é conhecido pelos solos que ele faz, sabe? E aí chega no disco, o disco não tem nenhum solo. Eu acho o Seninger um disco muito cinzento, assim, sabe? Sei lá, eu acho um álbum carregado. Meio jogado, né? As coisas lá, né? Meio que... É um álbum muito carregado e ele reflete o momento que a banda tava vivendo. E eu considero o pior disco do Metallica de longe, sabe? E os que vieram depois também, não consigo ver muita graça também. Hardwired ou Death Magnetic, eu acho até... O Death Magnetic... O Death Magnetic eu acho legal, cara. Eu acho ele legal, ainda mais comparado com o Seninger, né? Porque ali, depois do Seninger, fazer alguma coisa melhor não era muito difícil. E ainda tinha a parte 3, na Forgiven, tinha umas músicas legais. Mas também, o que me incomoda um pouco no Death Magnetic é a questão da produção, que eu acho o som muito lá em cima, sabe? As guitarras lá em cima, o vocal lá em cima. O Death Magnetic é o Rick Rubin que fez. E assim, a vida inteira, boa parte da vida dele, o início da carreira dele, trabalhou com hip hop, né? E o primeiro disco de metal que ele pegou Slayer. Foi o Raining Blood. Olha que bucha que o cara pegou, velho. Fez um disco, né, cara? Pois é. Ele fez Beast Boys também, né? Não foi? Por isso que o Kerry produziu King Beast Boys. toca guitarra, sim. Né? No Sleep to Brooklyn. E depois trabalhou com Red Hot Chili Peppers. Então, e aí até a Beyoncé, cara. O Rick Rubin, ele é bem versátil no sentido, cara. Acho que é Beyoncé ou Rihanna, é uma dessas duas aí. Acho que é Beyoncé, se eu não me engano, que ele produziu. Não vou me recordar, viu? Só que o Death Magnetic eu acho até ele bom, cara. Agora esses últimos do Metallica aí, o Hardwired, o último que saiu aí, cara, 72. 72 Seasons, porra, cara, esse aí, assim, pra mim ele parece o Hardwired Parte 2, sabe? A música começa a ser meio... E fica nisso, cara. É muito desumano, parece um negócio que é uma máquina, né, cara, que tá tocando. É que nem esse Stack Death que você pega, cara, a bateria, aquela metralhadora, você fala, pô, não é um cara que tá tocando isso aí, velho. E o Lars batendo na bateria, complicado. Tem um outro disco do Metallica também, cara, que o pessoal não aceitou muito bem. Do Metallica não, né? Colaboração do Reed com Metallica 2011, que o pessoal não aceitou muito bem. O Lulu? Esse também é terrível, né, cara? É que Lou Reed é um cara meio complicado, hein, cara?
O Kirk gostava muito dele, né? Lou Reed é um cara meio complicado. Eu gosto, ele é do Velvet, não foi? Velvet Do Underground. Velvet, né? Eu curto aquele disco do Velvet ou da Banana lá. Acho que é da hora. Classicão, É o né? clássico, que tem Heroin. E, cara, mas assim, já tentei ouvir. O Lou Reed, ele tem um disco, cara, que é só de ruído. Ele tem um. Ele é Chama muito doido, né, cara? Heavy Machine, se eu não me engano, é só de ruído, cara. Ele O doidão. Metallica também, Saint Anger. Combinou as duas coisas. É que verdade. assim, é que depois que o Metallica lançou o Saint Anger, era difícil os caras cometerem alguma presepada maior, né? Eles conseguem. Mas assim, o Lulu e o Saint Anger ali, pra mim, estão pau a pau, assim, nos discos que eu não quero nunca mais ouvir na minha vida, mas nem de longe, sabe? Gosto muito do Metallica, tem um carinho muito especial, mas tem muita coisa que os caras fizeram aí que eu passo reto. O Saint Anger e o Lulu, então, esquece, desencana. E vamos falar de thrash metal ainda? Vamos dar prosseguimento. Vamos, por favor, vamos parar de falar de Saint Anger, que eu fico triste. A gente vai falar de thrash metal, mas vai continuar falando. Tem a ver com Metallica, né? A gente vai falar da segunda banda ali, que Megadeth, né? A banda irmã do Metallica, né? Há controvérsias. Mas não é sobre o disco que o pessoal tá imaginando. Que quando se fala de Megadeth, todo mundo mete o pau no Risk. Mas nós três aqui, acredito que os três gostam do Risk. E eu particularmente eu brinco, eu falo que o Risk é o Load do Megadeth. É um disco ali, mas não tem nada a ver com thrash metal. Até porque na minha visão o Megadeth tinha deixado o thrash metal de lado ali no Candidate to Extinction. Já estava investindo numa sonoridade bem mais cadenciada, mais voltada ali ao próprio heavy metal. Então, assim, só que chegou no Risk ali, os caras queriam fazer uma parada mais radiofônica e tal. E eu não vejo problema nenhum em você querer fazer música para vender, sabe? Você tem que pagar suas contas, meu. Você precisa de dinheiro. E, assim, é um trampo... Eu achei um trabalho bem digno, assim, da Megadeth, sabe? Prince of Darkness, Insomnia, Breadline, que eu acho uma puta balada legal. A música Seven também é bem agitada, bem massa. E só que foi um disco que não caiu muito legal. Por quê? Radicalismo. Mas o disco aqui que nós escolhemos o Megadeth na lista é o Super Collider. Que é um disco que, para variar, ele marca mais o final de uma formação do Megadeth. E foi o último disco do batera Shawn Drover e do guitarrista Chris Broderick. Depois foram substituídos. E eu, particularmente, acho Ele é a mesma formação do anterior, não é? Do 13, que também, na minha visão, 13, que também... Nossa. Cara, eu quero falar um negócio aqui. Eu comecei a ouvir Megadeth no Super Collider. Putz, A primeira música que eu ouvi do Megadeth foi a Kingmaker. Eu lembro até hoje, me apresentaram, um amigo me apresentou o Megadeth dessa forma, eu só conheci o Metallica. E, cara, eu me apaixonei do Megadeth nesse disco. Só que o que aconteceu? Não, vai vendo. O que aconteceu? Eu comecei a ouvir tudo. Tem a Burn, a Super Collider, eu acho que ela tem um refrão sensacional. Aí tem a última, que é a Cold Sweet também. Enfim, um cover, né, do Tim Lizzy. Do Tim Lizzy. Eu só ouvia esse disco. Aí eu descobri que tinha os outros mais antigos. Depois que eu peguei, igual a gente tá falando até um pouco mais cedo, a gente tá falando de referência, depois que eu peguei toda a bagagem do Megadeth e tudo mais, eu já não achei tão interessante esse disco. Mas pra mim, igual você falou, a gente tá falando no começo, questão de memória afetiva, sim, eu ter começado né? Eu ter começado a ouvir Megadeth, que o Megadeth é a minha banda de thrash, acho que o Megadeth Testament, cara, é minhas duas bandas de thrash ali que eu favoritas ali. E ele e o Slayer também acho que posso colocar junto, mas Megadeth eu gosto bem mais do Megadeth do que de Metallica, eu sempre falo isso, mas assim, acho que tem esse negócio da memória afetiva, cara. Como eu conheci a banda, né, foi o disco que foi minha porta de entrada pro mundo da Mega Morte. Então, pra mim, é um disco assim, hoje eu acho ele fraco em relação aos outros, lógico, igual eu falei, tenho bagagem pra falar disso. Eu escutei a discografia inteira, mas eu não acho ele ruim, né? Agora, se você for caracterizar ele no contexto geral e tudo, e comparar e tudo mais, ele é um disco ruim, cara. Ele é um disco fraco. Expectativa, né, cara? Se você for exatamente. Discografia, chega ali, você dá aquela brochada, porque não é o que você tá esperando, né? E, assim, é o que já vinha acontecendo no 13 já, cara. Então, é a mesma pegada. Eu tava meio decepcionado já, porque assim,
quando o Megadeth volta, o System Has Failed, que é praticamente o disco solo do Dave Mustaine, como praticamente todos os discos do Megadeth, né? Era praticamente um disco solo dele com músicos convidados. E eu acho um disco muito massa. O United Abominations, embora não seja um dos meus preferidos, com o tempo eu passei a gostar. E aí o Endgame eu acho uma porrada, assim. O Endgame eu coloco ele ali meio que... pô, cara, pra mim, assim, no nível de... no meu nível de adoração, vamos dizer assim, ele tá meio que pau a pau ali com Crypt Writings, com Eu ia falar Countdown isso to aí. Extinction. Gosto Aham. muito. Aí depois no 13, cara, no 13 já dá uma baixada já. E aí o Super Collider, nossa, eu não consigo, sabe? Você falou da Kingmaker, eu fico muito puto, cara, porque eu ouço essa música, eu acho ela uma cópia da Children of the Grave, do Black Sabbath. Você ouve a estrutura dela ali dos versos, Sim. sabe? Falou, meu, cara, o que você tá fazendo, cara? Mas assim, e aí tem outras músicas também, é uma que chama The Blackest Crawl, nossa, eu acho muito esquisita. A própria Super Collider mesmo, eu acho ela meio cafona, sabe? Mas é maluco isso. O disco tem uma das músicas tem uma música que é uma das minhas preferidas do Megadeth, que é Forget to Remember. Essa eu acho Puta. fantástica, sabe? É uma música, ela é rápida, direta, ela não tem muito nheco-nheco, sabe? Não tem muita enrolação. Eu acho uma puta música legal, cara, cheia de feeling, isso e aquilo. E na minha visão, ela é uma música muito boa em um disco que não é tão bom assim. E Tem é o que eu coloco. Don't Turn Your Back também, nesse daí também. É assim, é foda falar que um disco do Megadeth é ruim, cara, porque, de novo, vou usar esse termo, padrão de qualidade. O padrão de qualidade do Dave Mustaine é uma coisa fora do comum, cara, é muito alto, sabe? Ele é um cara foda, Não, tal, ele é rígido também, cara. Ele é um cara que ele se preocupa em querer se... ele leva a banda ali com unhas e dentes, Sim, né, meu? cara. Não pode pisar na bola. E aí depois, felizmente, assim, conseguiu se Tanto é que recuperar, o né? Super Collider, ele é fraco tudo, mas ele não chega nem aos pés do jeito que foi o Saint Anger, cara. Você não pode Ah, falar que não não, tem. não. O Entendeu? Megadeth, assim, com exceção do primeiro disco lá, que os caras usaram a grana pra fazer um puta monte de picaretagem aí, não tem nenhum disco do Megadeth que você ouve e você fala, nossa, que produção escrota, assim, sabe? Sim, né? Tudo bem Ó, feito, cara. principalmente ali do Rust in Peace pra frente. Talvez o So Far So Good So What, ele tem a produção um pouquinho abafada. O som Mas eu disse não é que, tão mas cristalino. é a pegada do disco também, viu, cara? Você Da não acha época que também, né? e Era o que a temática época também, a pedia. temática que ele abordava e tudo mais, eu acho que isso aí foi pensado. Isso aí foi Pode ser pensado. também. E também na Uhum. época a banda era iniciante, né? Tava Sim. num selo ali que não era tão grande, não dava pra imaginar que os caras fossem, nossa, meu Deus do céu, olha só, uma gravação igual sei lá, do Metallica no Black Album. Não dá pra exigir, né? Diferente do Metallica, o Megadeth mantém o padrão alto, assim, cara, até hoje, né? Tipo, Não, então, e discos legais. Esse último que saiu, The Sick, The Dying, The Dead, The The Sick, The End, Dying, The Dead, pô, é muito bom, gigante os cara. nomes do disco do Megadeth. Não, e Mas enfim, esse sempre com as disco é reticências, maravilhoso, né? cara. Pô, tem os covers, né? Tem Policy Truck, né? Tem uma também que é É, do Sammy Hagar, cara, da carreira solo, The World's on sim, Fire. sim, tem aquela que é uma de violãozinha celebutante também, que Celebutante, cara, essa música muito boa. diz o Mustaine, né? Foi numa entrevista para Metal Hammer, ele falou que ele encontrou uma moça com um vestido que tinha alguns logos assim no Megadeth, ou um logo, não sei, não me recordo, e ele foi pedir para tirar uma foto, e a moça, não, sai daqui e tal, ela não sabia Caramba. quem era ele. E aí ele fez a música, tipo, celebridade, Uhum. meio que pra criticar essa galera que se acha, sabe? Mas eu acho um puta disso, cara. Tem o ICT participa, né? Sim, Da Night Stalkers, a The Night Sick, The Dying, The Stalker. Dead, é a faixa título, eu acho Uhum. formidável. E o disco que antecede o The Sick, The Dying, que sucede Sofia? isso que sucede o Super Collider, já mostra uma... Eu Tem particularmente o não Kiko, né? gosto. Estreia do Kiko, né? É, eu não gosto do Dystopia, mas assim, o nível de qualidade dele comparado com o Super Collider é bem mais alto, sabe? É um disco bem mais não mais bem produzido, é um disco, a musicalidade ali mais complexa e Uhum. tal, umas composições mais bem trabalhadas, mais, putz, como que eu posso falar? É um puta disco,
sabe? É tudo muito redondinho ali, sabe? Mesmo que eu não goste, mas assim, não dá pra você ouvir um disco daquele e falar é ruim. O Super Collider, você ouve e você fica com a pulga meio que atrás da orelha, sabe? É, tipo, dá pra sair mais... Dá pra É sair aquele mais disco de que alguma você coisa. escuta, você fica olhando assim, deixa eu ver quanto que falta pra acabar, né? Você fica esse negócio, né? Então Assim, sei cara, lá. o Super Collider eu ouço, eu ouvi ele pela obrigação, assim, de ser fã. Mas se eu tiver que ouvir a discografia inteira do Megadeth, pô, cara, com certeza o Super Collider vai estar ali, vai estar entre os últimos que eu vou ouvir, sabe? Sim. Vai ouvir uma vez, né? Ouviu, acabou, já era, tchau. É, Só obrigado, pra falar que eu ouvi o som. quem ouvi, conheci, tá de bom tamanho. É isso, nós vamos encerrar? Ah, vamos, né? E Vamos. vamos falar aí para quem tá assistindo, deixar nos comentários quais discos, Deixa aí. assim, quais discos Come- vocês acham assustadores, tenebrosos, Sim, a ou gente qualquer... tem mais discos que a gente queria falar aqui, né? Só que para não se Sim, prolongar muito aqui, a gente resolveu escolher só 4, mas se a gente vê que tem o pessoal fala que era uma repercussão legal, tanto positiva quanto negativa, né? É bom isso aí. A gente pode voltar para falar um pouco mais, né? Falar sim, claro. uns outros discos, É, né? Tem algumas coisas que ficou aí e tal. Toda banda tem um disco ruim, isso aí é Inclusive, tem uma difícil bandas que não tem. tem uma mensagem do telespectador aqui, o Jalim Rabei. Ele falou ô, do cara. Chinese Democracy. Ele não gosta Ah, muito também. O cara tocou nesse tenta... assunto, velho, ô louco. Ah, é o disco do Guns que não é do Guns, né, cara? Não, é do Guns, pô, tá escrito Guns lá, é do Guns. Mas deixa esse para outro episódio. Isso aí é complicado, hein? Mandar um abraço aí pro Jalim. Carlinhos, muito obrigado por participar do programa, hein? Bom, pessoal, é o seguinte, então, falar que estamos aproximando do fim, mas estamos no fim já. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, né? É uma árdua tarefa, né? Mas eu sei que foi recompensativa, né? Você aprendeu muito, né? Ou não. Mas quero agradecer a todos vocês que compareceram até aqui com a gente. Quero pedir para que você que está ouvindo no YouTube, curta, se inscreva no canal, dá um gostei nesse vídeo. Se você estiver ouvindo no Spotify, adiciona a gente aí, começa a seguir a gente, adiciona a gente na sua playlist. E é isso, segue a gente no Instagram, @hellcastpodcast, e a gente volta. Boa sexta-feira 13 para todos, não importa a hora que vocês estão ouvindo, mas é isso. Travessura, como que é? Gostoso. Travessuras ou gostosuras. É isso aí, cara. Deixa eu só Por que eu falei isso, eu não sei. Agora, se você quiser finalizar aí, eu deixa eu passo a dar um palavra. recado final aqui. Sexta-feira 13, rapaziada, não vai matar os gatos pretos, hein? Os bichinhos não E Exatamente. outro recado, vamos fazer igual youtuber famoso, né? Se você assistiu até aqui, comenta Jalim lá nos comentários do vídeo pra gente ver se você assistiu mesmo ou não. Se Aí você chegou até o final. O Shopping Tudo vai mandar uma cesta pra você. Vai ganhar um prêmio lá do Shopping recheada de gostosuras aí na sua casa. Isso, lá. Valeu, rapaziada. Valeu aí, pessoal. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal e um beijo no sorriso de cada um de vocês. Ed no Vasco!